Um achado recente foi publicado na revista Cell, um achado bem interessante mostrando o papel da noradrenalina na desistência, né? Os pesquisadores queriam entender o que acontece para um organismo desistir de alguma coisa, isto é, o organismo está fazendo algum comportamento e o que leva ele a desistir daquele comportamento que ele estava fazendo. Eles estudaram isso em larvas de peixe zebrafish. É um peixinho específico utilizado em laboratório. É um estudo, obviamente, não foi feito em humanos, mas a gente pode fazer uma translação sim. E existe alguns correlatos neurais já que outros estudos mostraram que tem sentido fazer uma análise translacionando esses achados nesse estudo da Cell para os humanos. Então, o que os pesquisadores perceberam, pessoal? E como que isso pode ajudar você, que está aí no outro lado da tela, a hackear o seu cérebro de maneira muito impressionante e não desistir de um comportamento sustentado que você está executando. Seja estudar, seja começar um novo esporte, seja querer estudar para um concurso, seja um trabalho novo, um projeto novo que eventualmente você acaba desanimando. Faz todo o sentido neurobiológico que esse estudo achou e nos dá aí uma ferramenta para lutar contra isso e vencer isso. Bom, o que o estudo fez, antes de mais nada, tá? Eles utilizaram esses peixinhos e fizeram um aquário onde esse aquário é capaz de simular a efetividade da natação do peixe ou não. Deixa eu explicar para vocês. Eles colocaram um peixinho no aquário e colocaram duas telas no lado do aquário. Essas duas telas no lado do aquário, ela permite que o peixe, em uma das telas, esteja nadando na água e a tela com a paisagem do lado tá parada, isto é, dá a impressão para o organismo que o organismo está nadando e não está rendendo aquela natação. Isso é um esforço que o organismo está executando sem que haja uma resposta efetiva a esse esforço. Então já começa a fazer uma translação aí na sua vida. E num segundo grupo eles colocaram o peixinho nadar de forma que a imagem ia passando para trás. Então aparentava ao animal que a natação desse animal estava mais efetiva. Imagina você numa piscina, aquelas piscinas que fazem tipo a água anda, a piscina obviamente tem um tamanho limitado, mas imagina uma piscina onde a água consegue correr, né? Em uma piscina você vai nadando e essa água está indo contra você e você nada e não sai do meio da piscina. E uma outra piscina onde você nada e consegue perceber que você está evoluindo, ou seja, o seu esforço está levando você à borda da piscina, mais ou menos isso, tá? Os pesquisadores foram olhar a atividade de neurônios, que são células que a gente tem no nosso cérebro, neurônios noradrenérgico, isto é, são neurônios que trabalham com um neurotransmissor chamado de noradrenalina, e eles observaram que quando o animal está fazendo um esforço e não obtém um resultado daquele esforço que ele está realizando, a noradrenalina se acumula muito no cérebro. A noradrenalina, vale ressaltar, é um neurotransmissor, um neuromodulador que a gente tem no nosso cérebro, que é basicamente a adrenalina. A adrenalina que a gente tem na parte periférica é a noradrenalina no cérebro. A noradrenalina no cérebro é envolvida por nos dar um estado de alerta, aumentar a nossa atenção e nos dar energia psicológica e cognitiva para executar alguma tarefa. Então, quando você está realizando uma tarefa, tipo estudando alguma coisa assim, fazendo atividade física, a sua noradrenalina sobe. Os pesquisadores perceberam que quando chega num nível específico de noradrenalina no encéfalo desses animaizinhos, no sistema nervoso desses animaizinhos, ocorre a atividade, basicamente a noradrenalina ativa um gatilho que leva o animal a desistir. E no trabalho específico que eles analisaram, parece que um outro tipo de célula que a gente tem no nosso cérebro, chamado de células da glia, que por muito tempo foi argumentado e os achados mostravam que era uma célula de sustentação no cérebro, digamos assim, como se os neurônios fossem as gotas de chocolate de um cookie e as células da glia fosse a massa. Se fosse tipo um cimento que fechava os espaços entre os neurônios. Hoje a gente sabe que as células da glia têm um papel muito maior que esse de sustentação. Tem um papel importante em nutrição, regulação de potássio, de neurotransmissores ali em volta, até uma parte de limpeza do cérebro, é bem interessante. Então o que os pesquisadores perceberam? Que parece que essas células da glia, elas ficam monitorando os níveis de noradrenalina no cérebro. E quando esses níveis de noradrenalina no cérebro atingem um limiar específico, essas células da glia inibem o comportamento. Basicamente, o que eles perceberam, translacionando para humanos? Se você faz um esforço muito grande e você não obtém a recompensa ou a percepção de evolução daquele esforço,
o seu corpo desiste daquele esforço. E às vezes, pessoal, isso é interessante do ponto de vista evolutivo, principalmente. Vamos imaginar um cavalo, um bovino, um animal, sei lá, acaba ficando preso numa lama, num lamaçal. Esse animal ele vai se debater, vai gastar muita energia para tentar sair dali, só que se ele não obtiver a recompensa ou a percepção de evolução daquele esforço, isto é, se o animal não perceber que está conseguindo sair, muitas vezes é melhor ele desistir do que ficar se debatendo até a morte. Então muitas vezes é melhor ele desistir até que chegue alguém para ajudar. Obviamente o animal não vai saber disso, mas a evolução tratou de selecionar esse tipo de comportamento. No nosso cérebro a gente tem um sistema que ele avalia o quão útil. Exatamente isso, pessoal. O quão útil ou fútil está sendo o comportamento. E esse artigo, inclusive, tem isso no título dele. É muito interessante, porque parece que o nosso cérebro tem um sisteminha que analisa o quão fútil, de futilidade, está sendo o nosso comportamento. E se ele identifica que o comportamento está sendo fútil, ele manda você desistir. O seu cérebro, que é você, meio que liga uma circuitaria de desistência. Por que isso é importante, pessoal? Porque existe um outro tipo de neurotransmissor que vocês já ouviram falar muito aqui no nosso canal, chamado de dopamina, que consegue interagir com essa noradrenalina e consegue diminuir os níveis dessa noradrenalina, gerando uma motivação no comportamento que você está quase desistindo. Então, como é que a gente pode aplicar isso na prática? Imagina que você começou a academia, começou a estudar algum assunto específico e você tem uma percepção de que não está rendendo naquilo, nem na academia, nem no estudo que você começou. Há uma grande chance de você desistir disso, porque se você não obtém a percepção de evolução naquilo, o seu cérebro pode ativar esses mecanismos de desistência e levar você a desistir desse comportamento. Então o que é interessante você fazer? Você começar a perceber as evoluções que você está tendo nos comportamentos que você está executando. E isso não é tão difícil fazer. Muitas pessoas sempre mandam mensagem, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso? Imagine quando você está na academia, você está contraindo o seu músculo, e sempre que você está contraindo o seu músculo, você está gerando uma série de benefícios metabólicos para o seu corpo. Você está gerando uma série de benefícios bioquímicos, uma série de benefícios cardiovasculares, uma série de benefícios do ponto de vista de regulação de insulina, regulação de glicose, regulação de lipídios e principalmente uma série de benefícios do ponto de vista cognitivo. A sua atenção está melhorando, o seu sono vai melhorar, a sua regulação emocional vai melhorar, isto é, você vai ser mais capaz de regular futuros estressores e futuras situações que geram ansiedade. E se você não observar isso, se você for à academia, por exemplo, só pelo resultado estético, corre o risco desse sisteminha de noradrenalina começar a identificar que esse comportamento esforçado que você está fazendo é fútil. E se ele perceber que esse comportamento esforçado que você está fazendo é fútil, corre o risco de você desistir desse comportamento. Então, quando a sua noradrenalina está subindo, você consegue aumentar a sua dopamina, percebendo a evolução e o porquê você está fazendo aquilo, a resposta, a percepção de evolução e de resultado daquele comportamento esforçado, e essa noradrenalina acaba baixando e permitindo que você sustente esse comportamento por mais tempo. Eu faço isso. Quando eu estou começando a fazer alguma atividade nova, que aquela recompensa não é imediata, eu fico sempre mirando a recompensa na minha cabeça para conseguir ter a percepção de que eu estou evoluindo. Com essa percepção de que eu estou evoluindo, eu me mantenho na tarefa por mais tempo. E essa circuitaria não é ativada. É quase como se você de fato hackeasse o seu sistema noradrenérgico e dopaminérgico e permitisse que você sustentasse o seu comportamento. Só que isso é um processo ativo, você não faz isso parado, você não faz isso sem que você se esforce para fazer. Então, se você vai começar um estudo, se você vai começar um projeto novo, tenha certeza do quão você está evoluindo naquilo, mesmo que as evoluções que você imaginou que aconteceriam ainda não sejam tão perceptíveis. E se esforce para ver que o processo em si está acontecendo e já é o suficiente para você ter essa percepção de que você está evoluindo. Isso vai impedir que essa circuitaria noradrenérgica aumente e você identifique isso como comportamento fútil e acabe desistindo desse comportamento. Beleza? Então tenta implementar isso na sua vida de alguma forma. Eu gosto muito de quando eu vou à academia, quando eu vou treinar, de fato, quando eu estou contraindo o músculo, eu acabo percebendo na minha cabeça que existe uma modificação bioquímica dentro do músculo a nível celular. Isso me dá muita motivação para continuar, porque embora o resultado estético não apareça na hora, o resultado imediato ali eu consigo alcançar e isso permite que eu consiga me manter fazendo esse comportamento.